Olá, boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Eu vou dispensar apresentações, o António Brito Guterres, especialista em estudos urbanos e, sobretudo, uma voz e um ativista na invisibilidade desta cidade que parece que só é conhecida dos roteiros turísticos e, como é óbvio, tendo em conta o tema deste festival, falamos de direitos humanos, falamos de discriminações, falamos de igualdades e vamos ver a outra Lisboa, ou na área metropolitana, tão desigual e que aspectos é que nos passam ao lado e passam ao lado também do mainstream, quer nas notícias, quer até nas nossas próprias conversas. Peço que eu vim a correr, portanto, vou passar a palavra a quem interessa ouvir. Obrigado. Qual é? Conseguem ouvir? Esta dica do Nelson faz lembrar que, quando estou aqui no palco, penso que tenho vocação errada, né? Devia ter querido sido rapper ou cantor. Restou-me ser um mestre de cerimónias que debita grandes checas. Vou tentar ser relativamente não muito alongado. Às vezes até no programa dizia Cidade Invisível, né? E eu até também me canso um bocado desse título, porque parece que estou a reforçar uma ideia, não é? E a estabelecê-la e a acentuar o prejuízo, porque a verdade isto não é uma cidade nada invisível, é uma cidade bem real, onde eu vivo as horas do meu dia, onde eu vivo mais de metade do meu tempo. E, portanto, não tem nada de invisível. Eu vou aqui dar um exemplo de algumas pessoas que estão aqui, agora não posso, filha, que estão aqui presentes, que é este grafite, que está na entrada do realojamento da Corraleira, e que tem ali o olho, o ouvido e a boca, e se por um lado tem aquela nomenclatura, não é, de que no bairro não há chibos, ela foi feita através do artista Camilo, e foram os moradores, alguns deles estão aqui, que fizeram a curadoria, também de ninguém vê, ninguém ouve, né, ninguém fala do que se passa aqui. Agora é evidente que as pessoas falam, não é? E às tantas o que eu estou aqui a dizer hoje é um pouco o resumo de muito do que se viu neste festival, não é? Se pensarem no que José Fernandes disse no primeiro debate sobre justiça, claro que estes bairros são visíveis, mas são visíveis, por exemplo, como campo de treino para os polícias. E não pelas pessoas, pelo que fazem, pela sua potência. E é um bocado trocar as voltas a esta visibilidade e invisibilidade que é o pretexto de estar aqui, não é? Agora, estas histórias não são histórias só recentes, só da atualidade. Tem algum fundo mais denso, mais histórico. E este é um bom exemplo. Aquela mancha azul, e se alguns são de Lisboa, não interessa tanto, porque mesmo às pessoas de Lisboa eu pergunto onde é que é aquilo, ninguém sabe. Portanto, isto dá para fazer é uma interrogação que pode ser universal. Mas aquela parte azul que vocês veem ali, naquela pintura de Lisboa, é um bairro chamado Mocampo. Era um bairro oficial da cidade, portanto, como se dizia na altura, é um bairro fiscal, fixado no fim do século XVI, que durou até... A partir do século XVIII perdeu-se um pouco com a mistura de outras migrações para Lisboa, mas basicamente, Madrugue-se, andei à frente. Basicamente, era um bairro de africanos forros. Portanto, era um bairro onde moravam africanos, escravos de algum modo livres da cidade de Lisboa, não é? E que tinham profissões como pescadores, aguadeiros, ou eram calhardas. Calhardas eram as pessoas que agarravam nos dejetos da cidade e punham no rio. E isto é algo que as pessoas ignoram em geral, esta presença africana, não é? Numa Lisboa moderna, numa Lisboa que agora está cheia de turistas e que se vende com propostas de fazer um museu das descobertas, ou com propostas de agarrar em quadros bonitos, que têm brancos, indianos, negros, no século XVI, não é? Vender como a primeira cidade global, mas que raramente fala destas histórias e que só fala desta diversidade quando interessa vender algum cosmos, mas nunca no dia-a-dia, não é? Então a história do Mocambo é interessante porque quase ninguém tem ideia que havia um bairro, dos bairros oficiais da altura, na época, em Lisboa, que era um bairro não só quase exclusivamente africano, como o próprio nome do bairro vem de Umbundo, portanto vem de uma língua que nem sequer é europeia. Isso é interessantíssimo, teres um bairro em Lisboa, acho que é o caso único da Europa, que tem o nome de uma língua que nem sequer é autóctone, não é? Outro exemplo, e isto tem muito a ver com o debate anterior, e que para além da questão histórica tem a ver com a construção social que se faz à volta de certas comunidades, o que vocês estão aqui a ver é uma caracterização do que é uma profissão não produtiva no censo de 1890. E para vocês, acho eu, que apesar de ser um público curioso, não académico, percebem logo é como é que
uma série de qualificações improdutivas, no meio delas está os ciganos. Não é? Como é que se mete um povo qualificando como improdutivo, não é? Isto é bastante demonstrativo do que foi feito com a população cigana estes anos todos, não é? E mesmo nesta altura deste censo, quando se fez houve uma série de estudos oitocentistas sobre os ciganos. O Teófilo Braga, por exemplo, fez um estudo sobre ciganos, Adolfo Coelho fez outros, e era engraçado que o Adolfo Coelho, ao fazer os estudos, quando se deparava com ciganos loiros, de olhos azuis ou de cabelo encaracolado, dizia, não, estes não são ciganos, não contam. Não é? Portanto, a maneira como eu projeto sempre os ciganos para determinado tipo de homogeneidade, não é? Do estereótipo. Por exemplo, há pouco falavam muito sobre isso, não é? E eu, como felizmente tive a sorte de dialogar permanentemente e viver com a comunidade cigana nos últimos 20 anos, algo que acontece frequentemente é, e reparem no vocabulário, António, arranjas-me aí um grupo de mulheres ciganas para trabalhar em empreendedorismo? Que é um clássico, não é? E eu, como sou um bocado gozão e gosto de provocar, até apresento pessoas, de repente apresento duas mulheres ciganas, uma até se veste, como há bocado falaram, tipicamente à cigana, a outra não se veste à cigana, parece uma betinha, pronto, usar os preconceitos todos. E de repente apresento-os e explico, elas são empresárias, têm uma empresa de turismo e têm 20 empregados homens. E as pessoas olham e dizem, não são esses ciganos que nós queremos, não é? Portanto, cigano tem que ter a quarta classe, tem que vestir de preto, pronto, e é interessante como essa construção social vai sendo feita, não é? Ao longo dos tempos. E manifesta-se ainda hoje, não é? Porque aquela questão de dizer que os ciganos são improdutivos, ou a questão do Adolfo Coelho dizer se são loiros, não contam para o meu estudo, isto do arranjei umas mulheres ciganas, vocês apresentam umas empresárias, em que uma tem a quarta classe, outra tem o curso de Direito, não, mas são empresárias, não é? Tipo, e os empregados são homens, isso não faz grande sentido, não é? A Francelina Maia é uma pessoa, e é preciso dizer isto, juntamente com a Henriqueta e com a Carioca, são as três mulheres mais velhas de uma família cigana daqui de Lisboa, ensinou-me, na sua tradição oral, muita história dos ciganos, não é? E se Lisboa é uma cidade de imigração, e as pessoas nunca põem as coisas assim, não é? Porque se eu for negro, sou imigrante para sempre, não é? Mas, por exemplo, os meus avós vêm da Beira, os avós do Nuno vêm de Cabo Verde, somos todos imigrantes. Esta família troca-nos as voltas sobre o que é ser de Lisboa, não é? Porque, de repente, a história oral que a Francelina me contava e que depois fui ver arquivos, explica-me que, eles estão cá desde o fim do século XVIII. E as pessoas ficam um bocado baralhadas, não é? E moravam onde? Moravam ali ao pé do Campo Santana. Porquê? Havia lá uma praça de touros, eles negociavam cavalos. E um avô deles era também diretor de corrida de touros no Campo Santana e no Campo Pequeno. E de repente, não é, começas a ver, os ciganos são daqui. O que aconteceu, por exemplo, neste caso, é que com o crescimento das avenidas novas, com o plano de Ressano Garcia, com a introdução daqueles prédios de arrendamento urbano, e se nós olharmos para os certificados de óbito desta família, desde o século XIX até meados do século XX, reparamos que as moradas das pessoas vão subindo na cidade. E vão subindo por onde? Moravam no Campo Santana, depois moram na Calçada de Arroz, depois na Rua de Arroz, depois na Calçada de Poço dos Mouros, que já é uma subida para Paiva Conceiro, depois moram na Travessa do Padeiro, que é no Paiva Conceiro, e depois, finalmente, vão parar à Corraleira, que era conhecido para alguns mais velhos de nós como um bairro de barracas, que ficava atrás do cemitério de Alto São João. Portanto, aquilo que os ciganos não tinham, apesar de serem de Lisboa, e pela toda a construção social que lhes fizeram, era acesso à cidade formal. Então foram sendo empurrados, à medida que a cidade foi crescendo, a cidade do arrendamento, até pararam na cidade que acabava na altura. Portanto, a cidade acabava atrás do cemitério, o cemitério era o fim da cidade, e foram para lá atrás. E ainda hoje, entrando para Paiva Conceiro, e olhar à minha volta, apesar de haver um bairro atrás, muitas vezes eu não tenho noção que há lá um bairro, não é? Depois é curioso que estas histórias, um bocado esquecidas e mal contadas, ou muito pouco contadas, espero estar a contá-la minimamente bem, há determinado momento em que esses dois layers esquecidos da história de Lisboa se cruzam e formam algo que é das expressões culturais mais importantes da cidade, que é o fado. Então é curioso, não é? Tipo, de repente o fado, que é uma coisa que muitos de nós olhamos para ele como uma expressão artística e cultural branca de Lisboa, portuguesa, foi feito com a Severa, que era uma cigana, não é? Filha da Barbuda, que também era cigana. O Manuel Botas, que é o bisavô da Francelina Maia, também tocava com a Severa na Moraria, e com os seus tocadores negros, com a influência do Lundum, da Fofa. Lundum vem diretamente da África, a Fofa vem através do Brasil, e de repente temos o fado. Portanto, afinal, estes layers não são assim tão esquecidos, mas são muito importantes, têm muito a ver com a cidade, como ela é feita, não é? Este contexto histórico foi um bocado só para perceberem como, pela construção social, ou como ainda hoje há marcas do que nós dizemos sobre a vida da cidade que estão manifestamente escondidas. Mas, obviamente, que há processos contemporâneos importantes para o que está a acontecer agora.
Vocês perceberem, eu agora, a partir de agora, quando eu disser Lisboa, não estou a referir-me só a Lisboa, a cidadezinha onde nós estamos, ok? Estou a referir-me sempre à área metropolitana. E desculpem não estar ali todo, eu sou um nabo nestas coisas dos PowerPoints, não sei o quê, portanto, ali uma cidade um bocado esticada, mas isto foi só em 50, 60 anos que passou para 3 milhões de pessoas. Foi algo muito rápido, não é? Nos anos 50, porventura, até por senso comum, por histórias dos vossos avós, vocês conhecem que houve grande migração rural para Lisboa. Eu fiz ali um apontamento um bocado ranhoso, mas só para ter a ideia, aqueles cenários ali amarelos, laranja, é onde muitas pessoas se situaram na altura, nos anos 50, e não foi por acaso, é porque ali era exatamente o fim da cidade formal à época, e portanto, quando nós pensamos em Lisboa e pensamos de género em Casal Ventoso, não é? Vocês estão a ver onde é que está, não é? Val de Alcântara, havia indústria, havia terreno vazio, construíram-se barracas. A zona oriental toda, Marvila, onde está a Expo, era o fim da cidade da altura. As pessoas fixaram-se ali. Ou bairros mais a norte, como aqueles bairros ali, Quinta da Calçada, na zona ali perto do Campo Grande, havia um bairro que era os Minhocas. Portanto, as pessoas situam-se, vêm do interior, e depois nós, comumente, dizemos que as pessoas são as pessoas dos bairros. Não, mas as pessoas dos bairros não é por acaso. As pessoas dos bairros não tiveram acesso à cidade formal. Quando uma pessoa imigra para Lisboa, vem para cá à procura de trabalho, não lhe é dada a oportunidade nem as condições para alugar um prédio no Almirante Reis ou ali à volta, não é? Necessariamente foram para um sítio onde havia espaço, perto dos locais de trabalho, e construíram ali as suas barracas. A seguir, nos anos 70, tivemos não só um processo de independência, houve os retornados, logo a seguir também por processos de pobreza, processos de fome, de carência económica, de guerra. Mais imigrantes africanos vieram para a Grande Lisboa, e necessariamente, quando estou a falar, há bocado falei nos anos 50, nos anos 70, a cidade não acabava ali, acabava noutro sítio. Não é? A indústria já não era só no Val de Alcântara, tínhamos ali em Alfragide, tínhamos indústria na Venda Nova, ao pé da Almada, não é? A questão da Lisnave, do Alfeito da Marinha, ali ao pé do Barreiros, onde é o Val da Moreira, tínhamos a CUF, e portanto as pessoas, o sistema é o mesmo, as pessoas são imigrantes, muitas delas são africanas, vêm sem condições, não lhes é cedida a cidade normal, constroem onde há espaço e onde há trabalho, não é? E obviamente que a partir daí, tanto no layer dos anos 50 como agora, elas depois vão construindo cidade a partir de cumplicidades, não é? Se vem um primo meu, é natural que venha ao pé de mim e assim, etc. Isto é para desmistificar um bocado aquela questão de que nós achamos que o people dos bairros tipo, fazem aquilo. Não. Não só foram empurrados para ali, como, e isto, graças a alguma ignorância em relação a isso, as pessoas pagavam ou rendas à Câmara. Portanto, muitas vezes esses bairros, por exemplo, a Mosgueira, foi um bairro organizado pelo município para realojar as pessoas da ponte, ou inclusive há montes de bairros, por exemplo, o 6 de Maio está agora a ser destruído, onde muitas pessoas pagam IMI, ou seja, como se fossem proprietárias, não é? Mais tarde, é verdade que esta tipologia de bairros de barracas é algo que ainda existe, mas cada vez menos. Entretanto, houve um conjunto de bairros que foram realojados, está ali o mapa um bocado desses bairros. Em Lisboa, como havia uma regra que dizia que eu só podia realojar dentro do mesmo concelho, como Lisboa já estava cheia, Lisboa não conseguiu afastar muitas pessoas. Por isso é que vocês sabem que, onde havia o casal, estão lá os prédios onde as pessoas moravam ao lado. Na Corraleira, onde havia o bairro da Corraleira, os prédios foram construídos ao lado. Mas, por exemplo, se vocês repararem aqui, na linha de Cascais, houve realojamentos perto de onde as pessoas moravam, mas, por exemplo, em Oeiras e Cascais, as pessoas foram realojadas para lá da A5. Não é? Só um exemplo de 2 concelhos. Portanto, os grandes empreendimentos de realojamento em Oeiras e Cascais são para lá da A5. Ou seja, as pessoas moravam no litoral, moravam em Carcavelos, por exemplo, moravam no Estoril e foram empurradas para lá da A5. E agora, estamos a falar muito de Lisboa e da gentrificação e na altura não usávamos esta palavra, mas isto foi gentrificação. Foi agarrar um grupo de pessoas e pô-las longe do lugar onde elas aspiravam a morar e ficaram longe de local de trabalho e muitas delas falam da habitação como algo que é bom, mas, por exemplo, não têm o habitat e nem dominam, não é, como se processa o habitat, ou seja, toda a parte cultural e social que envolve onde eu moro, não é? E isso nota-se que tem havido uma série de prejuízos sobre isso. Portanto, tínhamos uma série de bairros com várias formas, este é o Jamaica que ainda existe e vai agora ser extinto aos poucos, 6 de Maio está agora a ser destruído, e a verdade é que grande parte dos bairros sociais hoje são desta forma, são equipamentos, este aqui é Boba, que é ali na Amadora, são bairros com densidade habitacional, e só para vocês também de perceberem, tipo, em Lisboa não há, na Grande Lisboa não há bairros sociais sem ser
as pessoas que foram alvos daquele processo histórico que eu vos falei de migração. Okay? Se eu for à Holanda ou for à Inglaterra, posso encontrar classe média em bairros sociais. Em Lisboa, e os Salazar do fascismo não contam, aquilo não eram bairros sociais, eram bairros para pessoas da administração, por exemplo, bairros como Caselas, bairros como Madre Deus. Chamava-se bairro social, mas não era, na essência, um bairro social dessa forma. Não é? Na Grande Lisboa só moram em bairros sociais pessoas que vêm deste processo que eu falei, de migrações internas, migrações internacionais, construir barracas, etc, etc, etc. Agora, quando olhamos para o que está lá dentro, não é? O que é que está acontecendo nestes bairros, e esta foto é propositada, não é? São um grupo de jovens, de facto são os sítios mais jovens da Grande Lisboa. Se em Lisboa não há renovação natural, porque é preciso 2,1 filhos por casal, aqui há 3, qualquer coisa, 4, portanto, é aqui que estão os jovens. Se eu pensar, por exemplo, no que está a acontecer lá dentro, e está aqui a Joana, que tem um livro que vai sair em breve, por exemplo, na Justiça, embora eu não possa dizer que a Joana fez um trabalho sobre o racismo em Portugal, portanto, nem sobre os territórios, não é? Portanto, não conseguimos fazer este nexo entre morar neste bairro e ter esta questão com a Justiça. Mas, se eu equacionar, por exemplo, o Conselho da Amadora, que é essencialmente urbano, não é? Por exemplo, a Joana aferiu que 1 em cada 42, se não me engano, pessoas com a nacionalidade dos Palopes está presa. Ou seja, imagina que temos esta sala aqui com pessoas da Amadora, não é? 1 em cada 40 estaria presa, enquanto portugueses na Amadora é 1 em 390 e tal, portanto, quase 1 em 400. Vejam a diferença. Portanto, algo que se passa aqui, não é? Porque as pessoas não nascem más, não nascem a roubar, não nascem a ser vítimas de estar perto da polícia, etc. Outra questão que eu acho que é interessante é a Joana não conseguiu fazer de outra maneira, conseguiu fazer através de nacionalidade PALOP. Agora, muitos dos portugueses que moram na Amadora, como portugueses, são negros. Portanto, imagina, se é 1,40 e tal para PALOPes, imagina quanto é que seria para negros. Não é? Portanto, estava a pensar um pouco. Ou, se quiserem, assim de corte de cabeça, no bairro dos Navegadores, que é em Oeiras, eu estava a ler um diagnóstico que diz assim, um bocado de forma eufemística, que é 42% dos jovens adultos, ou seja, com mais de 16 anos, não têm o 9º ano. O que basicamente quer dizer que só têm o 6º. Ok? Jovens adultos, 42% só têm o 6º ano. Portanto, imaginem a percentagem destes jovens que têm só o 9º. E por aí adiante. Mesmo ao lado do bairro dos Navegadores, há o Tagus Park. Como sabem, é sítios onde, de alta tecnologia, que emprega pessoas muito qualificadas. Portanto, uma pessoa do bairro dos Navegadores nunca vai poder aspirar a trabalhar no Tagus Park, num emprego qualificado, a não ser ir lá de madrugada a limpar. Ok? Portanto, há aqui uma série de semelhanças com alguma dose de colonialismo na maneira como a cidade se organiza. Depois, pessoas sem documentos, mulheres que fazem 3 jornadas por dia de trabalho precário, e às vezes olhamos para estes dados e achamos, tipo, depois nós dividimos assim, não é? Vamos falar de educação, vamos falar de justiça, vamos falar de saúde, mas aqui isto tudo não é divisível, porque a mesma família tem isto tudo. Portanto, a mesma família mora numa casa sobrelotada, a mesma família tem as tais pessoas que não têm documentos, a mesma família tem a pessoa que trabalha em 3 turnos e que sai de manhã às 4h30, chega às 10 e que por isso não consegue, por exemplo, ir à escola. O que é que se passa com o filho? E sufragar o professor, o que é que se passa? Portanto, isto acontece de forma frequente, não é? E nós damos muito pouca atenção a isto. E, só para ir passar para o slide, mas só para dizer uma coisa. Depois fico um bocado enraivecido quando estou com estas cenas. E depois a pessoa que passa por isto tudo e que tira um curso, um africano tirou o curso, etc., nós agarramos nele, o poder político, os jornais, entrevistamos e dizemos, grande pessoa, passou por isto, e agora é advogado. Não é? E quando eu olho para essa cena, eu fico a olhar, ok, estou a chamar resiliente, eu estou a provocar isto. Significa que ele levou pancada que não devia ter levado. Porque se é um Estado social, essa pessoa devia ter feito um percurso em que tinha acesso a uma boa escola, a uma justiça equitativa. Mas não, eu estou basicamente a dizer que esta pessoa é capaz, com quem diz, e tudo bem, enaltecer as capacidades das pessoas, mas é um bocado a dizer, tipo, ele levou pancada que não devia ter levado. E está aqui, conseguimos, não é? Portanto, eu fiz por isso também a equação. Agora, claro que se faz muita coisa, mas quase sempre sem os meios de produção adequados, quase sempre sem estes sistemas que eu estou aqui a falar, justiça, saúde, educação, dar os meios de produção para as pessoas fazerem a sua cidade, não é? Este é um exemplo que é um bairro que é no meio do nada, portanto, um destes bairros que eu falei que foi realojado de pessoas que moravam em Algés e foram parar a Porto Salvo. De repente, os dreads começaram a andar a cavalo, porque Porto Salvo é conhecido por Feira do Cavalo, do Gado, etc. E quando vocês estão a ver, o bairro é aquela questão isolada e as pessoas que estavam habituadas a um certo comum que criaram na Pedreira dos Húngaros e Santa Catarina, os bairros onde elas vieram, essencialmente, no instante construíram 300 lotes de horta. E vocês não conseguem ver daqui, mas de uma ponta à outra tem um riacho no meio. Eles construíram em conjunto uma ponte suspensa para poderem atravessar o rio, para aumentar ainda mais o número de lotes. Compraram um bom bem comum,
para puxar a água do rio. Distribuem a bomba por cada lote. Não é? Neste mesmo bairro tem uma parte de manutenção de um prédio ocupada por jovens há 10 anos, que é um espaço tipo recreativo para os jovens. E no mesmo bairro também há estúdios de música, etc. Temos aqui o exemplo que é no bairro da Liberdade, e está cá o Carlos presente, que é a maneira como um morador consegue fazer um projeto de um bairro chamado Pensar Verde, e que é pensar a liberdade, tendo em conta que está escondido atrás das vias rápidas, que é ali para de Val Alcântara, mas está perto de Monsanto, e como é que se pode revitalizar o bairro através da sustentabilidade ambiental. Outro exemplo, infelizmente estão aqui presentes, temos aqui o pessoal das Costas da cidade, que é um grupo de pessoas da Corraleira que conseguem enaltecer um percurso sobre o modo de estar, sobre histórias da cidade. Não é? Temos, por exemplo, aqui o Nelson, que tem uma quinta com 40 cavalos no meio de Lisboa, e como é que ele vai resistindo a esta forma de estar na cidade, independentemente da pressão, para que ele saia dali. Não é? Temos miúdos que não conseguem tirar um curso profissional de barbeiro, porque é preciso, imagina, chego aos 20 e tal anos, não tenho documentos, ou chego aos 20 e tal anos, já sou pai, e para ser barbeiro tenho que ter mais que a 4ª classe, tenho que tirar o 6º, depois tenho que tirar o 9º, e eu não tenho tempo porque estou em idade ativa, preciso de dinheiro, não é? Não consigo, de repente, voltar à escola, porque os RVCCs acabaram um bocado, agora está mais difícil, não consigo, de repente, voltar à escola e ocupar o meu dia inteiro com a escola para chegar ao 9º para tirar um curso de barbeiro. Não é? Há pessoal que vai fazendo barbeiros no bairro, na rua, temos o Madrux que faz rastas, o pessoal que faz tatuagens, o pessoal que faz estúdios de música, e o pessoal que, a partir dos estúdios de música, conseguiu criar um ambiente de mercado próprio, não é? Na Grande Lisboa, porque, sei lá, se pensávamos nestes bairros e pensávamos naquela mapa que eu mostrei com os vários bairros espalhados pela grande cidade, não é? Não temos noção que do Cacém ao Val da Moreira são 100 km. Do Cacém ao Val da Moreira são tipo 30 euros, 40 euros, bilhetes avulso, mais barato ir para Londres, hoje em dia. E então, a maneira como este pessoal, de forma original, criou um mercado que os liga a todos, com milhões de views, diz não só que não são só eles que ouvem estas músicas, que há outras pessoas que ouvem, mas diz que este grupo de pessoas, que sejam crioulas, sejam negras, sejam ciganas, são muitas na Grande Lisboa e se conseguem consumir a si próprios. Não têm para ter espaços, não conseguem vir aqui cantar, ninguém os convida. E se eu disser a eles, venham ao São Jorge, não sabem nem que o São Jorge é. O que para a minha parte de voz é normal, o São Jorge é aqui, a Avenida Liberdade sempre foi, não é? Mas a parte das pessoas sei lá nem que é o São Jorge, não é? Já me aconteceu fazer um espetáculo em São Luís com o pessoal de vários bairros e um problema foi o pessoal não saber nem que é o São Luís, sei lá nem que é o São Luís. Portanto, esta desconexão, não é? E vou dar um exemplo muito gráfico. Isto foi uma vez me fizeram um póster comigo a falar, e isto é engraçado, porque isto estava a fazer um mapeamento para trabalho sobre a Rinchoa. E quando estava a fazer esse mapeamento, Nuno, acorda, pá. Quando estava a fazer esse mapeamento, comecei a reparar, comecei a fazer um mapeamento sobre cultura na Rinchoa. E comecei a ir fazer aquela cena normal, que eu fui à Câmara Municipal, fui às juntas de freguesia ver que eram os atores culturais na Rinchoa, né? E era tipo a Associação do Vira do Minho, uma Associação de Canto Alentejano, há uma casa, um museu Saloio, há o conservatório, portanto uma forma de expressão cultural e artística mais oficial, e parava ali, né? E de repente eu comecei a procurar as pessoas que eu conhecia na Rinchoa que eram artistas. E eram, pronto, rappers, culturistas, grafitas, etc. E é tão curioso que eu às vezes faço exercícios com alunos em que não os deixo não terem preconceito. Consigo fazer exercícios muito rápidos, que eles acabam de fazer a coisa com preconceito e a ideia é um bocado denunciar isso, não é? E quando eu faço exercícios com os alunos sobre, por exemplo, a linha de Sintra, o que me aparece logo é negros, Kuduro, até pelo preconceito, não é? E agora é interessante que olho para a linha de Sintra, para este mapa, e aqueles layers de cima, o Canto Alentejano, o Fado, o Vira do Minho, o Conservatório, são instituições, recebem fundos culturais para ter as suas atividades, enquanto o pessoal que está aqui e que todos consideram mais ou menos a cultura contemporânea massiva da linha de Sintra, os kuduros, os raps, etc., não tem nada e é sempre considerado trabalho social. É para as assistentes sociais, é para pessoas como eu, não importa nada, mas a questão é que é interessante que o pessoal da área social está perto realmente das dinâmicas e percebe-se algumas coisas. Mas é um bocado ridículo que na linha de Sintra, por exemplo, nunca se tenha contratado um rapper negro, por exemplo. Até se pensarem no preconceito que têm sobre a linha de Sintra, isso é um bocado estranho, não é? E isso acontece. E assim, como último exercício para hoje, e que mostra de forma assim bastante gráfica como é que nós trabalhamos as visibilidades que queremos dar a cada território, okay? Eu vou usar algo que fiz para um diagnóstico sobre a Serra das Minas. A Serra das Minas é um bairro social ali em Rio de Moro. Se eu for ao Google e escrever Serra das Minas, e carregar no Enter, e agarrar nas 100 primeiras entradas, portanto é 10 vezes 10 páginas, sobre Serra das Minas, eu for analisar e for ver os termos
mais coincidentes, mais repetidos. Eu vou ter estes termos, não é? Acho que não preciso muito dizer, mas pronto, sei mais ou menos de cor. Jovem várias vezes, bairro várias vezes, homicídio, Lusa, bem grande, não é? Da agência Lusa, cabo-verdiano, droga, criminalidade. Pronto, se eu tiver inclusive com um grupo de pessoas que trabalham na Serra das Minas, na área social, e eu mostrar isto, elas vão abanar a cabeça e vão dizer, claro, a Serra das Minas é isso, é incrível, como o Google transmite exatamente aquilo que é suposto ser a Serra das Minas, etc. Mas se eu agarrar no YouTube, onde eu posso ter o vídeo da agência Luz e da notícia do homicídio, se eu agarrar no YouTube, mas posso ter também um músico para lá a sua música, certo? E se eu escrever Serra das Minas e carregar no Enter, o balanço já é diferenciado, não é? Aparece-me pedagógica, aparece-me nomes de uma série de cantores, Xotas, Tibers, Bispo, aparece Esperança, aparece rap, discentes, aparece fumo, ok, é de ganza, mas estão a perceber, não é? Já aqui uma mistura sobre os layers que nos oferece. E por fim, se eu esquecer completamente o nome Serra das Minas, para tentar arranjar uma equação que permite uma análise gráfica sem ser preconceituosa, e se eu me preocupar com posts do Instagram feitos na Serra das Minas, mas não sobre a Serra das Minas, portanto, feito por quem lá mora, feito por quem lá trabalha, eu vou ter este resultado. Casa da mãe, fofa, cão, fofinha, be yourself, não é? Isto é um bocado a mensagem final, que é pensar sempre mais à frente e mostrar como é que a narrativa é construída e que nós podemos ocultá-la. Porque nós nunca olhamos para estas pessoas, foi o que eu falei do início, daquela visibilidade, não é? Que o José Fernandes falou aqui, é a visibilidade de treinar os polícias, mas nunca olhamos para estes territórios pensando o que é que as pessoas de lá sentem, o que é que querem fazer, porque obviamente as pessoas querem ser realizadas, não é? E, portanto, trabalhar um bocado, procurar um sentido mais coletivo da cidade, porque é uma cidade também crioula, cigana, bem, de várias formas de estar, ok? Obrigado. Pessoal, só uma cena. Espera. Olha, eu fiz isto aqui meio a solo e de forma meio egoísta e monóloga, etc. Mas, na verdade, tipo, eu não aprendi isto sozinho, ok? Estou todos os dias na rua a trabalhar e é com esse pessoal que eu aprendo, está bem? E esse pessoal, alguns deles estão aqui, queria que viessem ao palco, se faz favor. Nuno, bora, Mário, Cátia, Carla, anda. Oh, Giovanni, não te escondas, bora, anda, também. Oh, da banda, anda aí. Wine, anda. Sai, anda. Não, vou já aqui, eles vão fazer perguntas, anda aí. Madrugs. Oh. Anda cá. Anda, Mariana, anda cá. Anda cá. Ai, com medo. Olha, só uma cena rápida. O Carlos do bairro da Liberdade, estás a fazer onde? Anda aí, Carlos, também. Anda aí. Não. Olha, só uma questão. Vocês querem tentar alguma coisa? Acrescentar? Não queres o quê, Nelson? Queres? Contradizer? Não, está-se bem. Hoje está-se bem, né? Quando é repar, consegue. Quando é falar, não consegue. Anda cá, Nelson, acrescenta. O quê? Eu só tenho a dizer que tudo o que ele disse é verdade. Olha o Bazu, fala à vontade. És tu, toma. O Giovanni, político, vem cá. Temos aqui um político que o Guterres inspirou e vocês vão sentir muito gosto em ouvi-lo falar. Vai, toma. Não, é só para acrescentar que é importante isso da representatividade, como o Guterres disse, porque temos várias pessoas a falar dos nossos bairros, de onde nós crescemos, mas quando é hora de nos ouvirem, as pessoas todas tapam os ouvidos, por isso estamos aqui mais uma vez aí. Big up. Mário, dali. Olha, explica até porque que, Carla, o vosso projeto chama-se Costas da Cidade. Olá, boa tarde. Nós somos das Costas da Cidade, somos do bairro da Corraleira. O nosso projeto
retrata as memórias do nosso bairro, as memórias do bairro da Corraleira, das barracas. É a continuação de um projeto de arte urbana, que é o Paredes. Achámos por bem as pinturas serem feitas com as memórias do bairro, uma vez que as memórias são sempre muito boas e nós, os testemunhos, a população foi sempre integrada no desenrolar do projeto, e em todo o bairro, ou em todos os bairros, que foram memórias feitas de 2 bairros, a Corraleira e o Casal do Pinto, bairros de lata, barracas, e nós não temos testemunhos de pessoas que não tenham saudades de viver no bairro da Corraleira e do Casal do Pinto. Nós gostamos de viver nos prédios, com certeza, mas achamos que continua tudo igual, portanto, nós estamos nas costas da cidade. Nós temos muita coisa para ver, desde já faço propaganda ao projeto. Há a página das Costas da Cidade, se quiserem visitar, estão à vontade. Vão ver que não é aquilo que se diz. Estão à vontade. Boa tarde a todos. Vim da Alta de Lisboa e retrato-me nas considerações que o Guterres fez, porque apesar de estarmos numa zona nobre, entre aspas, da Alta de Lisboa, nós no bairro também não, estamos lá, estamos guetizados, não temos um espaço para os jovens para se recriarem. Temos muitos artistas, mas muitos mesmo. Se fizerem esse exercício que o Guterres fez aqui, vão notar que a nível nacional temos artistas com muito peso no YouTube também. E todo o trabalho, não existe uma produtora, ou não existe um financiamento sem ser do apoio social lá para esses artistas que têm muito peso. É isto. Vem cá, Mariana. Carlos, vem cá, que tu falas. Carlos tem um projeto que eu pensar verde na Bairro da Liberdade, falei. Nada, é um privilégio muito estar aqui com estas pessoas que nos inspiram. Temos outro tipo de problemas, mas é o desafio do não, é vermos, é desafiarmos a todos, é um grande privilégio, António. Alguém quer fazer perguntas? Agora que somos muitos não querem, né? Quando eu estava aqui sozinho, estavam cheios de moral. Diz. Posso falar assim em voz alta? Para quem não sabe, o Guterres tem uma TED Talk no YouTube em que ele entra um bocadinho mais na cena graveira. Obrigado, para não estar a gritar. O Guterres tem uma TED Talk que se chama A Cidade Invisível, eu sei que tu comentaste isso, em que ele demonstra basicamente, ele faz um top dos vendas da FNAC e ele depois vai falar de como há canções de hip-hop crioulo no YouTube, produzidas aqui em Portugal, que têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de views, estás a ver? E o que eu vos quero perguntar é, nós supostamente vivemos numa sociedade capitalista, né? Ou seja, se há um potencial económico, claramente vocês demonstram que há, quando há 2 milhões, 3 milhões, porquê que... Quer dizer, é uma pergunta, mas é um comentário. Será que nós vivemos numa sociedade que é efetivamente capitalista, mas às vezes há coisas como, por exemplo, o racismo, nomeadamente, o preconceito contra a língua crioula, que é se calhar ainda mais forte. Porquê que não há labels que veem neste potencial todo e pegam? Porquê? Era só para ver se vocês concordam comigo. Será que o racismo às vezes é mais ainda, é mais forte ainda em certos setores da sociedade, nomeadamente nos circuitos altamente fraternais e muitas vezes corruptos culturais lisboetas? Será que o racismo é mais forte ainda do que o amor ao dinheiro, que é uma coisa assustadora? Este prospecto. Não sei se é verdade, mas se calhar é, estás a ver? Então eu vou dizer uma coisa, depois passo a eles. Há aqui músicos aqui que é... Eu depois não parei muito tempo ali, mas quando eu tenho aquelas imagens ali, temos o Nininho que tem 1 milhão e tal de views, tínhamos o Chaf que tem, 20 milhões de views, é outra história, porque não é rap, é mais dançante, e tínhamos, por exemplo, o Vado 6 de Maio com 1 milhão de views. Pronto. Obviamente que eles têm estes views, parecia o canal de si, que a cidade é assim, tem muita gente que percebe aquilo e que se identifica com aquilo, e não é como consumidores, é como parte do movimento, portanto é mais forte ainda. Mas, por outro lado, quando eu dei aquela panóplia de cenas que acontecem no território, que as pessoas não têm acesso, é um bocado o mesmo, ou seja, não há grande interesse em expandir e dizer que a cidade é assim, não é? Tal como o processo do fado. O fado é aquilo, não interessa saber, não é? Mas, Wayne, responde lá aí o que eu estava a perguntar. Se achas que o fato de haver pessoas que cantam em crioulo, terem milhões de views da net, mas não terem um espaço comercial para circularem,
se isso tem a ver também com o racismo ou não que há aí na sociedade portuguesa. É para eu dar mesmo a minha opinião. Não tens vergonha. Isto é um tema que dava muitas horas para falar, mas respondendo diretamente à pergunta, há um pouco, que é para ser simpático, há um pouco de racismo e também há um pouco de, na minha opinião, acho que as pessoas... Eu uma vez li em algum sítio, eu leio pouco, li em algum sítio que os grandes artistas nunca eram reconhecidos no seu tempo. E isso é uma coisa que está a acontecer. O rap em Portugal, em termos de marketing e em termos de oportunidades, mesmo o rap português, só agora é que está a ter mais reconhecimento, só agora é que vemos rappers a serem patrocinados por marcas, só agora é que vemos rappers a atuar em grandes palcos, só agora é que ouvimos um bom rap, mesmo aquele rap a tocar numa novela. E, tendo em conta que o rap crioulo, por ser aquele rap que vem do bairro, sempre foi visto um pouco à margem, é claro que provavelmente só daqui a 10 anos é que vão ver o rap crioulo nesse patamar, porque as pessoas demoram a processar e demoram, ainda têm um pouco de complexo, não, aquilo é crioulo, vem do bairro, é confusão, não queremos aqui associado à nossa marca. E é um pouco, há pessoas que não querem estar associadas a isso e essas pessoas é que ditam as tendências. Guterres, está feito? E palmas para mim. Olá. Então, a minha pergunta era no sentido de perceber porque é que as pessoas são guetizadas, porque tu tens esta talk, eu já li, eu sigo-te no Facebook e leio algumas coisas tuas, porque estes temas que expuseste aqui me interessam mesmo muito particularmente. E um modelo de bairro social, por exemplo, que já se percebeu que não resulta lá muito bem, já se tinha percebido antes porque foi um modelo adotado noutros países, foi adotado em Portugal também. Eu queria saber qual é que é a tua opinião, porque claramente não resulta, há estudos sobre isso, 30 por uma linha. A questão da criminalidade e a associação a isto, o facto das pessoas não serem marginais, mas serem marginalizadas. Portanto, já se sabe uma data de coisas, porque é que continuamos nisto? E depois outra pergunta, que é associações com financiamentos, toda a gente conhece alguém, quer dizer, nesta sala assim, mais classe média e tal, acho eu. Com associações para tudo e mais alguma coisa e com financiamentos de organismos internacionais para o combate ao racismo, seja através da música, seja através de qualquer tipo de arte, nestes bairros, porque é que não existe? Queres que eu repita tudo de novo, não é? Tenho que fazer a palestra de novo. Não, olha, só vou dar uma dica que pode ser um bocado má. Esse do dinheiro que vem para fazer esses projetos, chega a pessoas como eu, que sou daqui de Lisboa, do centro, estás a ver? Não chega ao Mário, não chega à Carla. E depois são pessoas como eu que vão lá fazer a mediação, não é? Ou acontece com os projetos de empreendedorismo dos bairros. O empreendedor é o Tuga que vai lá fazer o projeto. As pessoas lá não são consideradas empreendedoras, não é? Portanto, esse mecanismo que estás a falar não vai ter as pessoas dos bairros, vai ter as pessoas que... Sim. Sim. Mas agora é para dar um exemplo. Eles têm uma associação, que é a Geração com o Futuro, e fizeram agora, estão a recuperar todo um espaço que foi dado pela Câmara em bruto, sozinhos, não é? A Mariana tem uma associação que é AC343, 343 é CDC, que é Casal de Câmara, por exemplo. O Carlos tem o projeto que eu penso à verde, todas as pessoas mexem-se, só que não têm os meios de produção apropriados. Só que por serem resistentes, vão fazendo, começam a ser notadas, não é? Porque uma pessoa, por exemplo, da Gebalis, que é a empresa municipal que gera, se chegar ao lavrado e olhar para o espaço deles, fica, eles fizeram isto sem dinheiro. Não é? Que logo pensar foi droga, pronto. Mas de qualquer maneira, mas a seguir, quando falam com as pessoas e percebem que não há stress nenhum, ficam a estranhar o que é que se passa ali, não é? Portanto, as pessoas têm muita força, portanto, isso por um lado. Mas sim, não chega a eles. E está tudo feito para toda uma linguagem técnica de acesso a isso não seja para pessoas que, por exemplo, nem é questão de não terem literacia, nem sequer estão aí. Não é esse contacto, isso por um lado. Em relação ao que tu disseste, eu não acho que foi voluntário, acho que já sabia que os bairros iam resultar mal.
E eu acho que eles não resultam mal por serem em altura ou por serem densos, estás a ver? Eu acho que eles resultam mal porque as pessoas não participaram no processo nunca. Okay? Porque eu conheço pessoas que moram na Corraleira, por exemplo, que me dizem assim: eu quero morar num prédio como os outros. Tão simples quanto isso. Estás a ver? Eu tenho pessoas que dizem que não. A minha casa não era de barraca, era uma casa de alvenaria boa e eu prefiro morar no resto de chão, ou prefiro que a gente se junte e vamos todos morar para um sítio de determinada maneira. Então, as pessoas não participaram nunca no processo, essa é que é a questão. Mais do que ser assim um assado, foi uma cena vertical, não é? Que no caso de fora de Lisboa criou uma grande periferia. As pessoas foram morar a 15 km onde estavam. Por exemplo, aquele bairro que eu mostrei com as 6 caixas, com as hortas, não é? As pessoas moravam em Algés. Portanto, a preços de agora, eu saía do bairro, a 1,20 € estava no centro de Lisboa, com o autocarro, não é? Agora tenho que apanhar que é 3 € e tal, para chegar ao comboio, mais 2 e tal pelo comboio, para finalmente chegarem ao metro e pagarem o tal 1,20 €, não é? Portanto, para verem como é que isto aconteceu, não é? Portanto, e depois, eu não vos disse há bocado, mas é interessante, aquele mapa que tem os bairros sinalizados a cor de laranja, não fui eu que os fiz. Eu agarrei na informação das câmaras e pus lá os bairros, não é? E é curioso que as câmaras realojam as pessoas e logo a seguir classificam os bairros problemáticos. Isso é interessante, quer dizer, pois, isso é uma coisa muito vaga, não é? Às vezes, por exemplo, há bairros que são problemáticos só por ter imigrantes, por exemplo, mas isso é razão para... Estás a ver? Pronto, o que quer dizer com isto é, até joga contra que a esfera pública reloja as pessoas numa política pública e logo a seguir as carimbe como problemáticas. Basicamente, é o Estado a denunciar que fez mal. Segregou, pôs longe e logo a seguir, pumba. Ok? Nós vemos a questão do... Vocês veem no jornal, aquela questão que é o Instagram da moda, não é? Mostra os moços que não têm tendência, e fica a olhar para aquilo que vê. O Nelson Moreira. Está escondido. O Nelson Moreira tem mais seguidores do que as pessoas que veem no jornal. No jornal nunca pôs lá o Nelson Moreira, por exemplo. Sim, outro dia passou uma coisa engraçada, que eu estou a Loreta, ao site para um quarto-redes de Lisboa. E o estímulo imediato foi: mas é para falar com ele, para se valorizar online. E eu disse: não, Loreta, o que é que eu deixei fazer com ele? Ele tinha metade de Loreta. Então, devia ser ele e tipo Loreta. Mas ele não foi. Diz, Loreta. Então, nós somos de Sintra, né? E houve lá uma situação do contrato local de segurança, que é os vários ministérios com a administração interna, não é? Propõem várias medidas para tornar os bairros mais seguros. Então, um dos problemas que eles identificaram era que, na linha de Sintra, o facto de ter muitos jovens negros era um problema. E, basicamente foi isso, tinha mesmo no papel. Então, foi preciso nós estarmos lá jovens representados de Queluz, do Pendão, da Rinchoa, para explicar que em muitos espaços onde nós estamos é porque tem falta de equipamentos públicos. E são pequenas coisas que eles não nos querem ouvir, não prestam atenção. São pessoas que nem andam lá no território, mas falam com aquilo com uma propriedade, como se estivessem lá 24 horas. Então são esses problemas que nós enfrentamos, ninguém nos quer ouvir. Depois tem as pessoas como Guterres, pronto, que... Não, olha, antes de passar àquela senhora, isto é um exemplo bom, que é, eles fazem um diagnóstico para o controle local de segurança, não é? E dizem assim: param 40 jovens à noite na estação de comboios. Pronto, é um problema, na estação interna, não sei o quê. Mas também param 40 jovens na Rua dos Teatros, na Vila de Sintra a fumar ganzas. E isso não está lá diagnosticado, não é? São jovens brancos, artistas, pronto, só para perceberem, não é? Aquela senhora... queres dizer alguma coisa, Madruga? Não, mas diz, Madruga, diz. Acerca disso que o meu colega falou sobre a segurança, eles preferem meter mais segurança nos bairros, ou seja, a segurança que eles querem é mais intervenção policial nos bairros. Nós sabemos que a intervenção policial nos bairros não é igual a de um bairro de classe média. A intervenção que muitos de vocês têm, que quando os polícias vos pararem na rua, não vai ser igual quando me pararem a mim, é completamente diferente. Eles entram nos bairros com uma atitude completamente diferente. Ou seja, eles preferem chegar nos bairros e arranjar pretextos, né, para prender os jovens. Né? Pronto, estes jovens são delinquentes, fumam, bebem, roubam, etc. Apanhamos eles, metemos em colégios de correção, prisões, etc. Em vez de tentarem arranjar as soluções
Eu acho que o projeto de segurança devia ser para prevenir certas coisas que esses jovens eventualmente vão fazer. Se preocupassem mesmo com esses jovens, iam arranjar soluções para eles não estarem a roubar, para não estarem a fumar. Iam se preocupar com isso. Eu investir nisso e não investir em mais policiamento numa zona. É o meu ver. Só para dar um exemplo muito estético. Quando eu estou na minha zona onde eu moro, os polícias passam num carro ou passam 2 a 2 na rua, não é? Quando eu estou neste bairro, isso nunca acontece. Passam com uma carrinha com o banco de 360 graus, não é? Pronto. O Rodrigo, que está aqui, estava com vergonha, e o Madrugs e o Site fizeram um diagnóstico com os jovens do Pendão. Portanto, supostamente, jovens que não fazem nada, não é? Então foram em sítios que o Giovanni falou, onde os jovens estão na rua durante o dia, e entrevistaram-nos. Portanto, foi uma espécie de autodiagnóstico. 69% dos jovens, portanto, aqui a partir dos 15, 16, já tinham alguma coisa com a justiça. Ou colégio, ou pena suspensa, ou pena mesmo prisão. Portanto, 60% dos jovens que estão na rua que nós vemos. 69%, certo? Não, força. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu vou fugir um bocadinho do tema. Disse há bocadinho aí que no bairro dos navegadores, 42% dos adultos tinham o 6º ano, não chegavam ao 9º ano. Logo, isso era um handicap para arranjar emprego. Na vossa opinião, como é que a escola pode quebrar ciclos? No bairro dos navegadores foi feita uma escola nova. Quando a visitei, tinha bastante recursos, não sei se eficazes ou não, porque isso não verifiquei. Há a escola Aquilino Ribeiro, que também era nova. Portanto, eu pessoalmente não sei quais são os recursos. A realidade que eu conheço é que há muito abandono escolar. Também conheço que as famílias têm vários empregos e que têm muita dificuldade em ir à escola saber dos filhos, porque têm o horário de trabalho cheio. Não conheço professores que se recusem a receber os encarregados de educação fora do horário convencional. Mas gostaria de saber da vossa parte o que é que como é que a escola poderia agir para quebrar ciclos, para, na verdade, quebrar ciclos e dar a formação necessária para para motivar os alunos a ficarem na escola e a terem uma aprendizagem, a chegarem ao fim da escolaridade. Obrigada. Olha, não se importa que eu falo de vocês? Nelson, fala do teu exemplo da escola. Porquê é que existe a escola? Toda hora, Nelson. Eu saí da escola porque... E atenção, eu quando explico, já estou farto de explicar a minha história, mas quando eu explico, as pessoas pensam que é um caso que me aconteceu a mim, mas se vocês investigarem, até acho que já houve uma reportagem da RTP, e isso acontece muito frequentemente nos bairros. Eu tive que deixar de estudar porque no 11º ano tens que fazer um exame e quando fazes o exame tens que dar o teu número de identificação. Consequentemente, chegamos ao problema. Eu não tinha uma nacionalidade porque eu nasci cá e havia uma lei no ano em que eu nasci que me afetou que dizia que filhos de pais estrangeiros não podiam ser portugueses. Entretanto, os da África diziam que eu também não era da África, né? No país de Cabo Verde, o país do meu pai, diziam que eu não era de Cabo Verde. Angola diziam que eu não era de Angola. O país que eu nasci, Portugal, também não me dava nacionalidade e o processo foi-se arrastando. Consequentemente, não me deixaram matricular em mais nenhuma escola, não me deixaram fazer o exame, não me deixaram fazer nada. Trabalhar, estudar, nada, carta, nada, não se pode fazer nada. Então o teu carro não tens carta? Não, agora falando a sério, esta questão é técnica, existe frequentemente. E eu conheço a escola dos navegadores, as duas, a Aquilino e a lá de baixo, nova, não é questão de fisicamente terem recurso ou não, é também, isso há uma série de layers, não é? Que é a mãe que nunca pode sufragar o que se passa na escola, nunca pode estar presente, não é? Isso é uma das coisas. Outra coisa é, se a mãe está afastada ou o pai o dia inteiro também não garante que ele tenha disciplina de ir para a escola, por exemplo, mas depois também há a questão da filiação das pessoas com o que se passa. Por exemplo, não deve ser fácil, e não estou a falar por mim, eu ser negro, e ouvi na história a questão da escravatura de uma forma empreendedora, por exemplo. Não deve ser fácil eu não rever em nenhum professor nada da minha cultura
como o Nelson diz, nasceu cá. Né? Portanto, há uma série de coisas que não são só uma, são imensas, que entrelaçam para que não funcione, a meu ver. Mas são uma série delas. Né? Mais questões? A minha pergunta é um bocadinho relacionada com a segunda pergunta que ouvimos e também um pouco diretamente para as pessoas que estão responsáveis pelas associações que trabalham nessa área. A minha pergunta é mais como é que é-lhes perguntada a opinião a essas pessoas, ou seja, quando os municípios, mesmo o próprio espaço público tenta intervir nessas áreas, como é que as pessoas são contactadas? Porque parece-me, e como é que lhes é perguntada a opinião? Porque parece-me que isso não acontece. Porque eu tenho feito voluntariado numa associação na Bela Vista e nós vamos à Bela Vista e aquilo à volta tem parques incríveis, tem espaços de desporto, aquilo à volta parece mesmo tudo incrível. E depois vemos que as pessoas de lá, eu estou numa associação onde a associação simplesmente não tem apoios. Ou seja, a minha questão é se de facto esse dinheiro vai existindo, se vão sendo construídos parques e vamos à zona de Marvila e está a ser tudo restaurado para tentarem tirar aqueles ares de isto é um bairro social, porque é que esse dinheiro não é aplicado de forma eficiente? Porque depois vemos aquela associação, que eu vi mais claramente porque tenho mais contacto, que não tem apoios e depois em baixo está uma associação que se chama Espaço Jovem, que é apoiada pelo município de Lisboa e que tem tudo e as crianças não vão para lá, porque não se adaptam. Ou seja, se este dinheiro vai existindo... Certo. Ser o bairro do Armador, o Espaço Jovem. Naquele edifício do lápis, não é? Sim. Fala tu que é bom. Então é assim, claro que isso é uma luta e nós no Lavrado temos alguns exemplos a dar. É assim, primeiro as associações, a nossa pelo menos, é criada com moradores do bairro, que têm uma envolvência com a população, porque depois de tudo o que eles passaram, as discriminações que já viveram, mesmo não sendo negros, porque são do bairro, as pessoas retraem-se, fecham-se, nem toda a gente vai lá bater à porta, elas abrem a porta para saber o que é que a pessoa vai lá fazer. Então, tivemos o Espaço Jovem da Aragão Pinto, que foi um dos casos, as crianças não acediam, não iam. E aquilo estava aberto a tarde inteira para as crianças poderem frequentar e ter jogos. O que acontece é que os técnicos que lá frequentavam não eram conhecidos pelas crianças. A confiança não é igual, não é a mesma. Isto tem que se envolver. As pessoas que vivem no bairro também têm escolaridade, que muitas não têm, mas outras têm, e ainda que não tenham escolaridade, conhecem muito bem as crianças e conhecem os adultos e têm outra maneira de falar com os adultos e fazer-lhes entender aquilo que é preciso para as crianças. O que não aconteceu nessa associação. Aquilo era como se fosse... aquilo era particular, portanto, eles abriram aquilo da maneira como quiseram, e não falaram com a população, não viram as necessidades das crianças, não viram o que era mais importante, em que horário que era. Pronto, uma série de coisas que falhou ali. O que aconteceu foi que fechou. Fechou, nunca mais abriu, ficou. Depois temos a Mercearia Social, que foi aberta, nós achámos muito bem o projeto, mas o projeto inicialmente seria assim. Existe o Banco Alimentar, que é para pessoas carenciadas. Uma vez que o Banco Alimentar, que corresponde à Quinta do Lavrado, é da Junta de Freguesia da Penha de França, os idosos muitas vezes não vão, porque não conseguem. É demasiado longe, porque nós ficamos num buraco. E eles têm que apanhar o autocarro, que muitas vezes são altos, eles não conseguem, têm que voltar a sair do autocarro, subir uma rampa enorme para chegar à igreja onde vão levantar os alimentos. Falámos desse problema, que muita gente não chegava ao Banco Alimentar e daí saiu o projeto. Projeto esse que discutimos o assunto e era para ser criada uma moeda, uma vez que não há mercado nenhum na Quinta do Lavrado, servia para as duas populações, para quem utiliza o Banco Alimentar e para quem não utiliza o Banco Alimentar. E era inventada uma moeda de forma a que não houvesse discriminação, ou seja, eu não tenho direito ao Banco Alimentar e a junta trocava dinheiro, ficava com a moeda, certo? A outra pessoa utiliza o Banco Alimentar, tem a mesma moeda. Ninguém sabe se eu recebo do Banco Alimentar ou não recebo do Banco Alimentar. Era uma forma
de as pessoas que precisam, porque quem precisa realmente tem muita vergonha de pedir. Muita vergonha. E assim combatíamos isso mais uma vez. O que acontece é que a Junta de Freguesia elaborou o projeto, mandou para a Câmara Municipal aceitou-se, deu o espaço e não é assim que está a acontecer. A mercearia está fechada o dia inteiro, as pessoas para se inscreverem têm que ligar para a mercearia. Nós sabemos muito bem que não há muitos idosos que não têm telemóvel, que não têm rede fixa para ligar, para marcar uma reunião com a vogal da Junta, para a vogal decidir se a pessoa tem ou não direito ao banco alimentar. E depois é marcado um dia para ir à mercearia. Claro que isto não funciona. Claro que isto é a pior emenda que o soneto, porque então as pessoas se fazem uma ligação para ir à junta, para ir à reunião, para depois marcar um dia para ir à mercearia, saem de casa e vão lá acima ao banco alimentar. Certo? É aí que está a ser depositado o dinheiro do município. É nestes projetos falhados. Porque ninguém ouve, porque nós tentamos explicar que há coisa, e não é para fazer mais ou menos das pessoas do bairro. É que haver, nós até podemos não estar integrados no projeto. É que haver uma envolvência e tentar perceber as verdadeiras necessidades das pessoas que lá estão. Tá? Mas quem? Posso? Olá, boa noite. Antes de mais, queria perguntar ao Nelson como é que ele está. Nelson? Nelson Moreira. O meu nome é Carlos. Estás bom? Bom, a minha questão é a seguinte. Eu e Nelson fomos da mesma turma. A minha questão é a seguinte. Grande azar, mano. Não, foram os melhores anos da minha vida. Esta questão é para ser respondida a meias pelo Nelson e pelo Gustavo, que é, há uma tendência muito clara nos últimos tempos para que as pessoas apreciem cada vez mais coisas da cultura africana, não é? A música, a comida, há uma tendência muito grande. Já se ouve, inúmeras pessoas gostam de kizomba e tal, já se ouve pessoas a falarem de cachupa como se fosse o cozido ou como se fosse bacalhau com natas. Mas, no entanto, as pessoas aceitam a cultura africana, mas não nos aceitam a nós. Porquê que isso acontece? A questão é essa. Porque eu nos últimos tempos, eu estou a fazer um documentário sobre essa questão do racismo e o humor. E todas as pessoas não negras, que eu não sei como designar, não negras que coloquei essa questão, não me souberam responder. E pronto, não sei, pode ser que um de vocês saibam ou alguém aqui na sala saiba. Olha, vou dar uma dica e passo a eles, ok? Sim, sim. Que é, o consumo cultural é bastante diferente das relações sociais que nós temos. E, portanto, Lisboa é uma cidade que, por exemplo, eu sou capaz de estar no metro de linha azul, ou na linha de Sintra, a vir de Alfragida ou de onde for, para vir ao centro de Lisboa, ver um grupo de tocadeiras, por exemplo, ou comer uma cachupa, e faço na boa, mas estou cheio de medo dos negros que estão ao meu lado no metro do comboio. Não é? Portanto, esta seria o consumo cultural é diferente da convivência, não é? E, portanto, isso acontece muito, por isso é que tens essa resposta, não é? Que é as pessoas... O consumo cultural é diferente de eu ter relações, não é? Nelson, tu que dominas bem ali o Eu não concordo. Diz. Eu acho que o que tu disseste e o que o Guterres disse, epá, não é mentira o que tu disseste, mas o facto dos outros povos começarem, nomeadamente o povo português, começar a gostar de kizomba, kizomba está na moda, de saber dançar kizomba, kuduro está na moda, rap está na moda, isso facilita muito mais as relações e as pessoas começam-se a relacionar cada vez mais. Não é porque gostam de kizomba, começam a gostar dos pretos, digamos assim, é verdade. Há festas de kizomba só com brancos. Há festas de kizomba só com brancos. Mas os negros não entram. Não, os pretos não vão, mas os brancos vão. Então, é verdade, estão a absorver a tua cultura, consequentemente estão-te a absorver a ti. Olha, nisso eu tenho uma posição bem clara. Acho há tipo uma apropriação cultural, se têm reparado, até nos vídeos de kizomba, tu vês tipo brancos, tipo, sem problema, falar as coisas pelas coisas. Tu vês brancos tipo a dançar kizomba, então é um preto com uma loira, sempre a dançar. É? Calma, deixa só acabar. Mas, tipo, tu vais ver esses... Há um bacana que é o Felipe Cordeiro. O gajo ganda máquina, dança bué, mas ele aprendeu com Black.
Estás a ver? Esse black faz aulas tipo privadas para tipo 20, 30 pessoas. Esse bacana agora está aí tipo armado em Van Damme, a inventar toques. Estás a ver? Tipo cenas assim bem maradas, tipo mortais para trás. Não, mas eu não estou a dizer o contrário. Mas eu depois, só estou a dizer. depois o que é que acontece? Eu vou à discoteca dançar, vou dançar com uma rapariga, ela vai dizer que eu não sei dançar, man. Estás a ver? Sim, mas tu... Calma, vou-lhe responder. Tu já estás a falar de outro tema. A pergunta dele foi... Imagina, né? As pessoas não gostam de ti porque tu és preto, mas gostam da kizomba que tu danças. E eu só estou a dizer que... Porque a kizomba representa-te a ti. Eles quando olham, é preto, tem que saber dançar kizomba. Começam a gostar de ti automaticamente. Não é que todos, né? Não é que todos. Mas há pessoas que já não têm medo de entrar no bairro. Cada vez vês mais pessoas aí no bairro como a Drugs a chilar à vontade. Porque são rappers. Então, espera aí. Há pessoas que não gostavam de mim. Comecei a cantar rap, começaram a gostar de mim. 90% dos meus fãs são brancos. Não, mas isso não quer dizer que eles gostam de ti. Gostam, adoram. Não, eles gostam... Não, calma. Eles gostam do... Não, calma. Não, eles gostam do produto que tu estás a vender, neste caso, da tua música. Mas, por exemplo, o facto da kizomba. A kizomba agora está como balé. Se tu vais dançar com aquela rapariga, nós africanos, né, nós dançamos consoante o ritmo. Eles não, já têm uma coreografia, então eles fazem lá o balé deles. Né? Sim, eu só estou a dizer... Espera, calma, deixa só. Eu acho que isso é uma apropriação da cultura, não é interagir com a cultura, que é completamente diferente. É diferente de uma pessoa que dança com o ritmo, é uma pessoa que teve que aprender, que dialogou, que talvez estudou, ou tem um contacto diferente com uma outra cultura. E esta parte que é como o Van Damme da kizomba, né? que tornou-se um negócio. E para chegar então a esse público, agora na China, no Japão, na Rússia, para chegar a esse público, então ficou com a música, né? Levou a nossa música, mas tirou os nossos passos. Ou seja, ele apropriou-se, ele não, esse estilo novo de kizomba apropriou-se do nosso ritmo, da nossa música e meteu os passos deles. Por isso, eu não revejo isso como kizomba. Não, mas eles estão a fugir ao tema. Não, o facto não, é apropriação da cultura. Existe eles não apropriação. estão a gostar de ti, entre aspas, como pessoa. Estão a gostar do produto que tu estás a vender. Estão a apropriar do teu mas produto. isso facilita a relação com o teu povo de muitas pessoas. Tu não podes pegar num caso e dizer que acontece com todas as pessoas. Claro, mas isso não. Mas, nem claro, tu nem ele. Não, mas tu sempre ele exististe. está contigo. Mas tu sempre exististe. Tu sempre fizeste esse produto. Tu sempre exististe. Só que está na moda, aparece na televisão. Agora é ficha. Por exemplo, antes a kizomba agora está muito portuguesa também. Atualmente tinha o quimbundo, tinha em crioulo, agora já muito virado para esse mercado. Ou seja, o mercado alterou-se. Também o mercado é dinâmico. Mas existe essa apropriação da cultura. Pergunta muito pertinente. Depois dá um debate, coordenas tu. Sim. A menina ali, podes falar? Olá, boa noite. Já boa noite. Boa tarde. Para já quero dar-vos os parabéns pelo projeto, não é? A todos. Percebi que alguns têm alguma associação. Só para enquadramento, eu sou advogada de profissão, filha de imigrantes cabo-verdianos. Tenho maior ligação com o bairro 6 de Maio, conheço bem o caso. Em relação, eu tenho perguntas muito concretas, porque o António, não é? António apresentou o lado, digamos, o lado que o Estado olha e vê, ou seja, se calhar não olha, não é? E devia olhar. Mas o que é que se pode fazer? O que é que os imigrantes fazem? O que é que as pessoas que vivem nos bairros fazem para ser vistos? Há projetos, apresentam os projetos para serem avaliados, porque também temos que ver do outro lado. Se calhar o Estado... Não, eu digo isso porquê? Porque eu sou mesmo filha de migrantes. Os meus pais são cabo-verdianos, vieram de Cabo Verde, passaram por tudo o que o António falou. Identifico-me, não sou extraordinária, nem sou um caso à parte, há muitos... E não me revejo em muitas coisas que o António falou. E eu gostava de saber o que é que se pode fazer para a integração social dos imigrantes. Não vermos só o lado negativo que o Estado não faz, mas o que é que nós não fazemos para que o Estado nos veja. Porque, por exemplo, deu o exemplo dos bairros sociais.
Temos os bairros sociais de lata, depois as pessoas, o Estado faz o que acha que deve fazer, as casas, não é? Dão-lhes as casas, as rendas são de baixo custo, consequentemente a água, a luz, essas coisas também são de baixo custo, tendo em conta o salário das pessoas, isto já é uma ajuda extra. O que é que nós podemos fazer? E além disso, eu queria só fazer um comentário para o caso do rapper, eu não sei o nome dele, Nelson. Em relação à escola, disse que desistiu no 11º ano, não é? Porque obrigaram a desistir porque não tinha documentos. Olha, é assim, eu sou, como eu já lhe disse, eu sou filho de imigrantes, vim com 11 anos, tive nacionalidade primeiro do que várias amigas minhas que nasceram cá. Muitas vezes, não sei o seu caso concreto, mas das minhas amigas, por exemplo, foi falta de tempo dos pais que não se diligenciaram para que os filhos tivessem a nacionalidade. Não, esse não foi o meu Pois, e elas tinham a nacionalidade cabo-verdiana porque são filhos descendentes cabo-verdianos e podem ter a nacionalidade junto ao consulado cabo-verdiano. Obrigada. Eu queria falar só um bocado. A relação entre tudo isto vai baixo custo está falso, porque toda a gente paga igual a água, a luz, igual a qualquer outro que viva nos Olivais ou na Avenida de Roma. A renda é consoante também. Está bem, pronto, eu já percebi. Eu também sou filho de imigrantes cabo-verdianos. O Nelson, aquilo que o Nelson falou, o Nelson não tem documento por uma questão burocrática deste país. Eu tenho 8 irmãos, metade são cabo-verdianos, metade são portugueses. Somos todos nascidos e criados em Portugal. Apanharam a mesma situação do Nelson e até hoje são cabo-verdianos. Cabo-verdes quando nunca conheceram uma terra que se chama Cabo Verde. Atenção, a maneira que tu te safaste com o teu documento não quer dizer que, se calhar, o Estado a ti perpetuou-se uma visão diferente e um caminho diferente para poderes ter os teus documentos. Tenho situações no meu bairro, hoje, que não é nenhuma mentira, que pessoas que já tinham documentos há 20 anos foram para renovar. Oh, meu amigo, afinal você não tem direito a documento português e foram-lhes retirados, têm residência. Outro, um dos meus irmãos mais novos era jogador da bola. Por ser jogador da bola, era diferente dos outros irmãos. Agarraram, deram-lhe o documento português, a ti sim. Podes ter documento português, mas os outros não têm. No entanto, teoricamente, perante a lei, ele não tinha direito à documentação portuguesa. O que o Estado pode fazer em relação a nós que nascemos e criamos no bairro, porque o meu bairro era maioritariamente cabo-verdianos, filhos de imigrantes cabo-verdianos, todos. Nós andámos todos consoante as regras. Os nossos pais vieram como imigrantes, por exemplo, o meu pai veio como trabalhador, veio trabalhar para o caminho de ferro. Então, nós andámos sempre consoante as regras. E as regras que nos imporam foram aquelas. E o documento azul, que se te lembras, que existia o BI azul, era dado e era dito que o BI azul, a única diferença é a cor. E isto estamos a falar por pessoas ignorantes que não estudaram. Então, eles manteram aquelas pessoas, os nossos pais, o pai do Nelson deve estar na mesma situação que os meus pais, pessoas que estudaram, que vinham segunda, terceira classe em Cabo Verde, que vieram para um país, não é a mesma questão dos brasileiros que vieram, mas já vieram com uma inteligência, com uma informação diferente. Atenção, e quando a lei nos deu a oportunidade de ter alguma documentação, foi BI azul, acabou o BI azul, residência. Filhos de portugueses nascidos em Portugal, que é o meu caso, no meu caso não é porque eu tenho documentação portuguesa, mas o caso do Nelson, qualquer coisa que a gente faça, como o filho do Guterres pode fazer, o filho do Guterres e o Nelson fazem a mesma porcaria no mesmo sítio. O Nelson é mandado automaticamente. O Nelson é automaticamente mandado para Cabo Verde porque ele é de origens cabo-verdianos, ele é cabo-verdiano, nasceu em Portugal, mas é cabo-verdiano. O filho do Guterres é mandado para a prisão. Isto é uma política incorreta. O Nelson vai para a prisão. O Nelson, o Nelson vai para a prisão, cumpre a pena e sai para a rua. E a solução é tentar inserir o Nelson na sociedade. Como é que se insere o Nelson na sociedade? É dando documentos, porque todo o trabalho, eu vejo a dificuldade dos meus irmãos, todo o trabalho que conseguem ir, há a barreira de residência. Ou seja,
Essa barreira não é criada por eles. Os estudos que o Nelson falou, eu vejo no caso dos meus irmãos. Sim, senhora. A partir do 10º ano, há ali uma barreira que não lhes deixam continuar a estudar por causa da residência, por causa dos problemas que aquilo traz. Mas isto para ti não é assim tão real, porque se calhar tivesse outras bases, outros acompanhamentos, mas quando a gente fala do povo cabo-verdiano e da imigração, a gente tem que falar no contexto verdadeiro, que é dentro dos bairros, a trabalhar. Sim, mas olha, mas para ter essa discussão, aqui não vai dar espaço, estamos lá fora. Mas só o que estás a dizer, tens razão. Eu tentei valorizar exemplos bons do que o pessoal faz. Não é isso está em causa. Agora, e aquele exemplo que eu começo com a escravatura e do Mocampo, e o exemplo que eu dou do fado, não é? Que há tantos do fado, não é nada daquilo. Ninguém sabe, ninguém pensa no fado pensando que é uma cena de ciganos e africanos. Ninguém, é uma cena portuguesa branca. E o que eu estou a dizer é, enquanto tu não assumires isso, que Lisboa, por exemplo, é um sítio africano, de negros, por exemplo, que é um sítio de ciganos, e não assumires isso como padrão de estar, e não sempre com a... Por exemplo, o negro, o Nuno é português. Os avós do Nuno são de Cabo Verde, os avós são da Beira Baixa. Não é? A mim ninguém me chama imigrante, ninguém me chama beirão. Eu não tenho que ir para ali fazer dança da beira. Estás a ver? Mas somos os dois de Lisboa. Não é? Mas ele, porque é negro, vai ser sempre conotado como imigrante. Portanto, enquanto isso não acabar, nunca vamos conseguir construir uma cidade que seja minimamente equitativa. Estás a ver? E muito está aí. Portanto, se o Estado não faz isso e o que faz é piorar a maneira como olhas para as pessoas, de todas as maneiras, na educação, com a polícia, com os meios de comunicação social. Por exemplo, eu tenho um bom exercício que prova que o Correio da Manhã, por exemplo, fala muito dos bairros, mas o crime não é nos bairros. Portanto, enquanto isso acontecer, é difícil, a não ser com processos de resistência enormes. Estás a ver? E por exemplo, outro exemplo importante, se eu não posso votar, nem isso posso mudar. Já pensaste nisso? Nem pela maneira mais light posso mudar. Se eu me esticar muito a contestar, sabes o que acontece, não sabes? Mas o que é que podemos fazer para melhorar? Está na hora. Já que somos filhos de imigrantes, eu sou imigrante, Sim. não é? Porque eu vim para aqui pequena, filhos de imigrantes. Só um comentário. Os seus irmãos que nasceram cá têm direito à nacionalidade. Isto falando politicamente da maneira mais bonita. Sim. É diferente da realidade. Os meus irmãos fartam-se de pagar advogados a tentar ter documento. A minha irmã agora, para poder ter esta última residência, teve que ir a Beja. Minha irmã não conhece Beja. Teve que ir a Beja, apanhar o autocarro, não pode ser de avião, foi para Beja, foi lá para tentar ter residência. Mas isto é uma realidade. Eu só estou a falar, isto é um tema que a mim chateia-me, porque eu sei o que é que os meus irmãos passaram e eu sei a facilidade que eu tive e eles, sendo meus irmãos, da mesma criação, do mesmo pai, da mesma mãe, não tiveram. Chateia-me, porque somos iguais. Eu acho que isto é um assunto delicado, mas que as pessoas, teoricamente, perante a lei, as pessoas têm um monte de leis que dizem não, vocês não fizeram, têm direito. Sim, senhor, há muitos. A gente procura-os, só não nos conta. Porque não estão lá, não estão, pelo menos para nós. Olha, a Cátia quer falar. Então vamos para o foyer falar, pode ser? Vamos para o foyer falar? Aqui à entrada? É para acabar, ok? Olha, obrigado a todos. Obrigado.